Fala pessoal, tudo bem com vocês? Edição 2023 da Expert. Eu que estou na XP já tem um bom tempo. Posso falar para vocês que o evento está sensacional, está sendo uma experiência fantástica. A gente vê o quanto esse evento vem crescendo e mostrando também muito do crescimento do mercado. E trazendo um pouco dessa ideia de crescimento e tudo mais, esse bate-papo que a gente vai ter aqui visa mostrar para vocês a evolução de quem vive de mercado, a montanha-russa de aprendizado que dois caras que eu conheço já há um bom tempo, diga-se de passagem, têm para nos passar de experiência. E para isso a gente recebe hoje aqui Beto Perretti, que vem da época do Pregão Viva Voz, para bater um papo com a gente, e Renan Cocato. Turma, com vocês, Beto Perretti, seja muito bem-vindo, se apresenta um pouquinho para a galera, Beto. Obrigado, Kim, obrigado a todos, obrigado aí o IDEC pelo convite. Eu venho aqui, muito prazer em poder falar toda a história aí, talvez um relato pequeno, né? Histórias são muitas, mas vou tentar falar aí desde a época quando eu comecei no pregão. Então, a história começou lá atrás, né? Eu comecei lá em 80 até antes de 87, na verdade, na corretora Sistema, onde eu comecei como auxiliar, né? Era uma auxiliar da diretoria, que eram uns operadores. A diretoria na época era Raul Asbeck e Sérgio Beirute, que eram os donos da corretora, e é onde eles operavam na BMF. Eu pude participar lá, fiquei um ano e pouco como auxiliar, como office boy. Depois fui chamado para ser auxiliar, isso já em 87 já comecei no pregão da BMF. E aí começando no pregão, lá a gente era em 7 operadores, 7 auxiliares, isso no sistema. E aí fiquei por um ano e 3 meses mais ou menos como auxiliar, já pude ser promovido como operador, mas na época, quando eu tinha 18 anos, só podia operar com 21, então tive que ser emancipado nessa época para poder operar. Tive que chamar meu pai, levar meu pai no cartório, tal, fazer documentação. Comecei a operar. Isso já em 89. Aí, operei por um ano praticamente no sistema, veio a crise em 90. 90 a crise, aquele confisco da grana, tal, o mercado, secou, né, deu uma parada, né? Aí, muita gente ficou fora, acabou perdendo emprego no sistema mesmo, só ficou um operador e um auxiliar. Eu acabei ficando fora em 90, tentei arrumar até alguma coisa fora, fazer a faculdade de administração, mas o meu sonho era continuar no pregão, até porque eu já estava lá, falei, eu quero voltar. Mas para voltar, eu tive que voltar, na verdade, como não... Sim, as corretoras não estavam contratando na época, eu voltei como auxiliar na época, até para participar no pregão, para estar lá dentro, como auxiliar do Roberto Lombardi. Talvez vocês devam conhecer, ou já devam ter ouvido falar. Um super profissional, um cara visionário, uma visão longa, super profissional. Eu acho que ele até falou aqui nessa feira mesmo, aqui na quinta-feira. E com certeza uma das figuras mais importantes do mercado brasileiro. Com certeza, é um cara que tem a visão longa, assim, enxerga muito longe. E eu peguei ele praticamente no começo, né? Fui auxiliar dele ali por um tempo, quase um ano, fiquei auxiliando ele, mas minha vontade, na verdade, era continuar como operador. Aí eu tive essa oportunidade depois de voltar a operar na Pan Brasília, numa corretora pequena, porém tinham grandes clientes. Na época tinha Citi, tinha JP Morgan e tal. Eu acabei indo para essa corretora, até porque também me ajudou também a questão de pagar a faculdade e tal. Aí fiquei na Pan Brasília, acabei aparecendo bastante pro mercado. Isso para operar, na época, operar mais DI e dólar, né? Aparecia bastante. Aí acabei sendo chamado para trabalhar na corretora Sinal, isso já em 93. Aí fui para a corretora Sinal, fiquei até a corretora Sinal ser vendida para a corretora Unibanco. Né? O banco acabou fechando, uma pena, né? Era um grande banco, mas acabou fechando, foi vendido para o Unibanco. E aí eu fiquei no Unibanco lá por alguns anos, isso até de 96, e o mercado foi crescendo. Eu fiquei até o ano de 2000, onde eu já tinha sonho também de querer, de tanto tempo como operador, eu tinha vontade de começar a operar para mim. E de novo o Roberto apareceu na minha vida, o Roberto já tinha comprado a corretora Interfloat e ele estava gerando oportunidade para alguns operadores de pregão a se tornarem autônomos. É um cara que já enxergava longe, o Roberto sempre pensando dessa forma. Acabou tendo muitos operadores lá dentro do pregão mesmo pela Interfloat como operadores autônomos. Eu fui um deles e aí acabou dando super certo, graças a Deus. E aí eu tive a oportunidade também, depois de um ano, já com o Roberto, de ter o título de operador especial, que também era uma outra coisa bem legal e te gerava muita oportunidade, né? E aí foi onde eu consegui comprar esse título. Na verdade, eu comprei através também do Lombardi, que foi meu padrinho de casamento, um super parceiro. Acabou me financiando o título em 5 anos para pagar em dólar.
foi uma loucura, porque o que aconteceu? Isso em 2002, eu comecei a pagar para ele em dólar, estava tudo bem, pagava lá mensalmente. Porém, em 2002, foi quando a candidatura do Lula, quando ele entrou, o dólar chegou a 3,95. Falei, Roberto, pelo amor de Deus, me ajuda aí, muda esse indexador aí que eu acho que eu não vou conseguir pagar. Ele falou, Beto, fica tranquilo, mais um pouquinho você vai conseguir pagar 2 por mês, fica tranquilo. Eu falei, eu vou acreditar, né? É incrível. Ele falou isso, não passaram alguns meses, o dólar começou a voltar e realmente aconteceu isso. O dólar voltou para R$3, consegui pagar ele até antes desses 5 anos, graças a Deus. E foi isso. Aí eu continuei na bolsa, né, e já como autônomo, graças a Deus. Foi pena que durou pouco também, porque... Pouco não, mas foi até 2009, onde o pregão acabou fechando. Né, a bolsa fez um acordo com a Bolsa de Commodities de Chicago e as exigências deles da bolsa era que a bolsa se tornasse só eletrônico. Então ele carregou o pregão ali até 2000 com dólar em todos os mercados até 2007, meados de 2007. Depois acabou ficando 1 ano e meio só de índice, já com poucos mercados e mais o índice mandando no pregão. Aí 2009 acabou por completo. Aí as pessoas tiveram que sair. Isso aí foi um momento bem triste, né? A gente acabou perdendo muito parceiro. As pessoas tiveram que fazer coisas diferentes. Alguns não conseguiram continuar no mercado operando, né? Porque não se via operando fora dali. Como funcionário, aí as pessoas tinham que se tornar autônomos realmente. E quem não tinha essa prática realmente se tornou bem difícil. Então as pessoas acabaram se tornando empregados, fazendo outras coisas fora. E o Roberto, mais uma vez, enxergando longe, abriu a Interfloat dele, que ele já tinha a corretora enorme, abriu a corretora dele para 150 operadores operarem todo o que as pessoas fazem hoje. O Roberto criou esse espaço para cada pessoa, para estar operando lá. E todo mundo acabou, muita gente do pregão, mas assim, foi pouco tempo também, porque o que acontece? Muitas pessoas também não conseguiram se adaptar, né? Tentaram realmente, mas não tinha aquele feeling de operar só para si próprio. Então, acabou não durando muito esse número de operadores lá com o Roberto. Ficaram alguns, aí algumas pessoas acabaram ficando por algum tempo e depois acabaram saindo. Tá? Eu mesmo fiquei com o Roberto, acho que na corretora Interfloat lá no centro, com Boa Vista, por mais uns 3 anos. Depois eu acabei comprando um escritório já na Zona Norte, em Santana, para operar. E foi a época que o Rafael, o Felipe, meu outro filho, Matheus, todo mundo foi para o escritório e acabamos fazendo um time ali de operadores, fazendo um operando do lado do outro, só operando dólar. Foi bem legal. Aí depois veio a pandemia e tal, e acabou cada um tomando home office, o Rafa, home office o Fê, meu outro afiliado foi para o Santander, e eu acabei também ficando sozinho no escritório, e eu estou no escritório até hoje. Diminui meu escritório hoje, na verdade, mas estou sozinho até hoje, operando. Que fantástico, hein? A gente está falando aqui com um cara que tem, olha, talvez, de todo mundo que eu conheço, um dos caras mais experientes no mercado de renda variável, pelo tempo envolvido. Não, com certeza, e está vivo até hoje, acho que isso é bem importante. Acho que se manter vivo, se manter operando, a questão da disciplina. Esse é um outro ponto. Isso é bem importante, com certeza. Manda. E aqui do meu lado, eu tenho o Renan Cocato. Esse, para quem não sabe, é meu braço direito, meu braço esquerdo, junto com o Felipe Aracaque. Renan, se apresenta um pouco para a turma, como que você conheceu o mercado, fala um pouquinho da sua história. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Renan, eu comecei no pregão no metade de 2018, então, comparando com o Beto aqui do meu lado e o Kim, costumo falar que eu estou cheirando a leite aqui, né, pessoal? Mais recente, né, a minha vida. Eu sou farmacêutico, como graduação, e em um determinado momento tomei uma decisão, mudar de carreira, né? Tentar achar um foco, tentar achar um outro jeito de viver. E o caminho do trade foi o que surgiu na época, foi a possibilidade que tinha. Muito envolvido a custo, porque eu acho que para você ter uma empresa, eu acho que é muito mais caro do que isso, não é barato quanto você ter a possibilidade de operar, né, um trade. Porque a gente precisa de um computador bom, uma internet boa, uma mesa e uma cadeira. O resto é conhecimento que você precisa pagar e adquirir e tá ali, né? Então, comparando com qualquer empresa que você imaginar, uma loja mais simples que for, o custo é muito inferior, muito básico, na minha visão. E aí foi onde surgiu a questão do trade, conhecendo o Kim, comecei a tradar e até hoje
praticamente. Eu tive que sair do emprego, não sei se ficou claro, mas eu tive que largar o emprego para poder operar, porque eu não conseguia fazer os dois ao mesmo tempo, né, aconselhar. E 5 anos depois estou aqui, com esses feras aqui do meu lado aqui. Legal. Que legal. O objetivo do painel aqui, na verdade, é não só contar a história, mas principalmente pontuar os altos e baixos, né, em quesito de aprendizado, vivências do mercado e tudo mais. E as lições que a gente pode passar de vocês como traders experientes, traders profissionais. Eu acho que a gente poderia até começar falando, Renan, foi fácil no seu início? O que você considera que foi o divisor de águas para você estar aqui hoje, para você operar como você opera hoje, independente de valores, de qualquer coisa nesse sentido? O que você pode pontuar? O principal no início é ter a humildade de entender que é risco. E o risco é alto. Se operar grande, vai se estrepar no mercado. Só que, ao mesmo tempo, a possibilidade que vai para trás, o mercado ali no trade, te dá a mesma chance de ir para frente. Então, o que eu via? Pé no chão no início, porque eu preciso sobreviver por um período. O que eu tinha na cabeça? Sobreviver por um período para concorrer com o pessoal que é mais antigo. O Beto, por exemplo. Como que eu chegando no meu primeiro ano, eu vou concorrer com um cara desse que está aqui? Olha a vivência que a pessoa tem. Então, no início era sobreviver, não fazer besteira. E você foi um cara que consumiu muito conteúdos aleatórios, ou você se encontrou muito rapidamente no que diz respeito a seu perfil versus o conteúdo que você precisava consumir para você dar os primeiros passos, para você realmente se encontrar no mercado? Boa pergunta. Eu dei uma geral na análise técnica e fui entender um pouco das técnicas que tinha no mercado e entender o que tem no mercado de opção para eu fazer na época. Então, fui conhecendo ações, fui conhecendo o futuro, vi um pouco de opções e encaixei ali e falei, bom, eu preciso ir para o futuro. O meu caixa, para começar, é só para o futuro, vou ter que ir no mais arriscado. Eu não tenho capital para mexer com ação. Dentro do futuro, aí fui no mini índice e a análise técnica em si, eu comecei a mapear o meu perfil. Então, eu prefiro ficar posicionado ou bater scalp? Então, eu já mapeei, antes de começar a estudar, um pouco do meu perfil, identifiquei que eu quero scalp. Então, 5 anos de pregão, o meu foco é scalp até hoje. Não fiquei pulando de técnica em técnica, curso de um, curso do outro. Então, eu foquei muito, falei, é isso que eu tenho que fazer acontecer. Porque a cada troca de técnica que você tentar, você tem que começar do zero. É um novo aprendizado. É isso aí. Agora, eu acho que é importante a gente pontuar que aqui tem uma diferença de décadas. Quando o Renan começou, já tinha muito mais conteúdo disponível, o acesso à informação era muito maior. Mas a impressão que eu tenho é que vocês, cara, foi tudo na raça. Era tipo, não tinha curso, ou tinha curso, tinha treinamento? Não tinha. Qual era o pré-requisito para começar a operar no pregão? No pregão, cara, existia o curso de operador, sim. Era um curso, uma parte técnica, uma parte escrita, e depois existia um simulador no último dia de aula, eram 2 semanas de curso, isso para começar a operar. Mas, Beto, ensinava tipo estratégia mesmo? Como de fato operar? Ou era o conceito macro do que você ia fazer? Não. Era a estratégia zero, não existia estratégia. Na verdade, você só tinha as regras que eram adotadas pela bolsa, que eles te passavam, o que você podia fazer e o que não podia fazer. E você aprendia a operar, porque na verdade aquele curso operador era oferecido no começo para quem ia ser funcionário de uma corretora a atender um cliente. Então o foco era esse, na verdade você não tinha um foco ainda para aprender a operar, a estratégia, onde você vai comprar, onde você vai vender. Na verdade você ia seguir a ordem, né? Porque se tinha um telefone, naquela época você seguia a ordem ou direto com o cliente ou direto na mesa. Essa era a ordem, né? Então eu já na minha época, quando eu atendia os clientes, eu já ficava direto com o cliente. Então é tipo um backup já direto com o cliente. Quando tocava, eu já sabia quem era o cara, ou era o Citi, ou era o Morgan. Eu já sabia quem era o operador, já sabia mais ou menos onde o cara ia operar. Mas quando o cara estava na mesa, o cara tinha que operar de tudo. Então, ou seja, acho que é importante deixar aqui claro para o pessoal, nessa fase inicial, você não analisava o mercado e tomava as decisões com o seu capital próprio. Não, de maneira alguma. Você era um operador que recebia ordens e tinha que comprar X quantidade de lotes. Eu comecei a mudar a estratégia de, tipo, a operar para mim, na verdade, quando eu me tornei lá atrás,
quando eu comecei com o Roberto Lombardi lá na Interfloat, virei autônomo, aí sim eu comecei a adotar alguns estudos, já que eu já tinha acompanhamento de análise técnica, já conhecia um pouquinho de média, já acompanhando já no dia a dia. Isso vai operar para mim, mas para operar só para corretor em si, não. Era só a questão do atendimento, o melhor atendimento possível para atender o cliente. Então, você pode contar para a gente qual é a janela de tempo entre começar do absoluto zero, ser operador recebendo ordens, até o momento onde você vira a chave e começa a operar o seu capital próprio? São quantos anos de experiência até você começar a operar para você mesmo? Então, comecei a operar para mim mesmo em 99, né? Isso foi em 99 já na Interfloat. Então, nós vamos pegar, são 24 anos operando para mim direto, né? Antes disso, na verdade, eu atendi os clientes ali, mesmo operando dólar, né? Ficando nos mercados que eu acabei adotando como, para mim, os mercados que eu gosto de operar, que seria o dólar. Depois acabei operando índice, mas me identifico muito mais com o dólar hoje. E é isso, acho que a questão do estudo em si, hoje em dia, que eu levo como regra, é estudar o mercado, desde quando o mercado acabou. Na verdade, eu acompanho o mercado o dia inteiro. Eu sei onde o mercado bateu de mínimo, de máximo, onde o mercado acumulou. Isso para mim é super importante. Tem gente que não. Lógico, eu tenho como base que o mercado vai se formar melhor, vai performar melhor na parte da manhã. Você vai fazer melhores resultados. À tarde é mais uma questão de manutenção. Dificilmente você vai dobrar a sua meta, ou você vai fazer alguma... Ou se você estiver perdendo, você conseguir arrumar na parte da tarde. Não sei que aconteça alguma coisa muito fora da curva. Porque o mercado da tarde é um pouco daquilo que já foi na parte da manhã, entre mínimo e máximo. Às vezes acontece alguma coisa de se torcer, porém é muito mais difícil. Então, você tem que procurar, às vezes, na minha cabeça, definir seu dia a dia, a sua meta na parte da manhã. E à tarde é mais uma questão de manutenção, se der alguma oportunidade você faz, se não é se manter. E aí aquilo, estudar como fechou lá fora, as bolsas da Europa, lá fora vai virar, o que está acontecendo, olhar um indexador de dólar, as moedas lá fora, tudo isso é importante para começar seu dia. Você vai começar seu dia já com essa bagagem de informações. Eu já faço um estudo à noite já de todos os pontos, onde se torna importante, onde vai estar suporte, onde estão as resistências. Isso para mim começa o dia, no dia seguinte do pregão, eu já sei onde está 1%, eu já sei onde está 0,5%. Então isso é muito automático para mim. Para mim, o mercado, e eu gosto, o que eu falo, participar da abertura, porque em dias que o mercado vai te dar uma distorção, quando o mercado fica muito no 0 a 0, para mim é um dia, tipo, pelo menos na abertura, de não fazer nada. Eu procuro me manter porque o mercado, na verdade, está indefinido. Ali o mercado no 0 a 0 o dia está indefinido. Não definiu se vai para cima ou se vai para baixo. Então é esperar, deixa os caras brigarem primeiro, se matarem entre eles ali para você poder definir um rumo para onde o mercado vai. A partir daí, se o mercado... Existe um dia que vai ter uma oscilação, como tem algumas aberturas, distorção de mercado, onde a gente pode aproveitar. Eu costumo fazer isso. Aproveitar essa distorção. O mercado abriu com 30 pontos de gap para cima ou para baixo, vai te gerar oportunidade. O mercado voltar, talvez dando pullback no VWAP, dando pullback no fechamento, ou até mesmo se fugiu muito do ajuste, o mercado pode chegar lá. Então, acho que são informações que podem te ajudar a formar a primeira entrada do dia. Show! Bom, acho que aqui a gente tem uma história um pouquinho diferente, né? Porque quando você começou a operar, você não tinha a mesma bagagem, o tempo que ele teve operando para terceiros, vamos colocar assim, até ele começar a operar na conta real dele. Você já foi no absoluto zero, operando seu capital próprio. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi essa fase inicial. Você teve muitos altos e baixos. Teve algum momento que você chegou a pensar em desistir? E o que você acha que foi o divisor de águas para você estar aqui hoje, que muitos chamam de virada de chave? Bem, eu comecei a operar direto na real. Como eu tive que tomar uma decisão de troca de carreira, eu não me via com tempo disponível para tentar algo no simulador. Então eu me planejei um período antes, estudei e no primeiro dia eu tentei operar na real. Mas aí eu lembrei de uma história, por isso que eu estou tocando nesse assunto, porque eu operei achando que estava na real no primeiro dia. E aí o primeiro dia eu fiz R$80. Saí paquetão lá, falei, cara, isso aqui vai ser fácil. Primeiro dia, 80 para frente. Manda mensagem para um amigo, mas você tá na demo. Não, olha o vermelhinho aí no canto. Nem sabia, imagina. Eu não, tranquilo. Eu achei que estava na real.
Tranquilo, então amanhã eu fazer 80 tranquilo aqui, ó, um contratinho, sossegado. Menos 100. No outro dia, menos 100. Pô, o único dia que eu ganhei, na primeira semana ali aprendendo, já errei no primeiro dia, depois já virou negativo, aí começou. Mas eu fui muito planejado, então eu ia aos poucos. Então, o primeiro ano foi o foco no aprendizado, um contrato, 2 contratinhos ali, tranquilo. Então, perdia pouco, ganhava pouco. No ciclo dos 6 meses iniciais, eu empatei. Então, no 7º mês eu paguei uma DARF de R$11, o mínimo. Então, eu comecei muito controlado, muito regrado ali na situação. E um ponto crucial de dificuldade foi quando passou um período de torno de 1 ano que eu passei a ter a mentalidade, mudar a mentalidade do aprender para o tentar extrair valor. E aí veio uma nova fase, porque daí eu queria o valor, mas não conseguia extrair. E aí gera uma nova dificuldade. Então, o primeiro ano, aprendizado, tá tudo bem, estamos ali, estamos trabalhando, não estou focando no dinheiro. Chega num determinado momento e fala, pô, agora eu preciso começar a fazer acontecer. E aí parece que dá uma declinada. Fala, poxa, agora que eu estou tentando, tenho conhecimento, tenho um tempo aqui e não está fluindo. Até que você se mantém, passa um período, e aí eu consegui pegar uma fase boa, considerável, com 1 ano e 6 meses. Então, com 1 ano e 6 meses eu paguei o meu primeiro custo de vida mensal. Então, pô, paguei 1 mês. Top. Agora eu achei o caminho. Mês seguinte eu fiquei devendo 1 mês, né? Não consegui pagar. Então você fala assim, opa, pera aí, não é bem assim. Mas no final desse ano, foi a primeira vez que eu tive um saldo anual maior do que o meu custo anual. Então eu foco muito como empresa. Então no final desse 2º ano, realmente consegui extrair o que eu estava buscando. Então, esse foi o primeiro ápice assim, do momento. Veio o 3º ano, sempre pensando como um ano cheio, né? Como uma empresa, fazer um gerenciamento anual. Dentro do ano, eu não consigo ganhar todos os meses, eu não consigo ganhar todos os dias, mas eu quero fechar o ano com um saldo superior ao meu custo de vida. De preferência que sobre, para que eu possa reinvestir esse valor. Sem dúvida. E dentro do próximo ano, no 3º, entre o sobe e desce, foi um ano inferior ao anterior. Então foi um momento assim de queda com saldos, vamos dizer assim, foi para frente, mas foi inferior ao ano anterior e você tem que aprender a lidar. Opa, pode ser que um ano eu faça um valor bom e no outro eu faça um mediano, ou fique negativo no ano também, é normal. Então você vai oscilando de acordo, com 5 anos eu tive vários altos e baixos ali. O que me fez permanecer? A paciência, o gerenciamento de risco. E o aprendizado crucial no meio da sua pergunta aqui é que eu levo isso que eu gostaria de ter aprendido no início. E eu acho que o iniciante não vai conseguir fazer isso e não tem como explicar. É identificar muito bem o seu operacional para que quando começar a dar certo, você identificar o mais rápido possível para que você possa subir a sua mão o mais rápido possível. Porque ele pode dar certo por um período de 15 dias e depois ficar 30 não funcionando legal. E essa agilidade de, opa, tá bom, então aqui eu vou fazer valor. Então, muitas vezes, eu faço isso muito rápido, essa mudança brusca. Às vezes, 1 semana do mês resolve meu mês. Se eu não fizer nada de errado no resto dos outros, não preciso nem ganhar, vamos dizer assim. Lógico que eu estou operando todo dia. Sim. Né? E aí eu venho com uma outra mentalidade que eu discordo muito assim, do que eu vejo e não acho certo ou errado, é a minha mentalidade. Sexta-feira à tarde eu estou operando se o pregão estiver bom para mim. Ah, mas sexta-feira à tarde não tem pregão. Pô, já tá ruim. Fala pro cara da UBS lá se o cara não tá boletando. Fala pros os brokers da XP. Passa sexta-feira à tarde na XP lá para fazer uma visita. Os caras estão todos sem cabelo lá, cara, sexta-feira à tarde. Fala, pô, porque eu na minha casa, eu quero competir com os melhores que estão aí e o mercado é volátil. É difícil. Eu vou ficar aqui sexta-feira tranquilão. Então, se tá bom, beleza. Tá ruim, tá difícil, pô, segura. Não tem obrigação, né? O trader não tem essa obrigação de fazer, sair clicando. E dá para ir oscilando, seguindo a vida desse jeito. E você, Beto?
como que foi esse processo inicial? Teve muitos altos e baixos operando na física? Teve algum momento que você fala, cara, Quinzão, tava pra parar de operar. E dá pra ver que é um negócio que você ama, porque você começa a falar, parece que a gente tá sem tela aqui, só pro pessoal que tá assistindo depois. Não tem, já que é verdade, você cara. Tem um gráfico na sua frente. Sim, parece que isso aqui é uma roda de pregão. Quando você começa a falar dos pontos. Eu me empolgo, é verdade. Eu gosto. Você teve esse momento? E o que foi? Teve. Acho que... Então, na verdade, teve esse momento lá no começo, cara. Quando eu comecei lá com o Roberto, a gente foi direto pras máquinas e tal, e meio que tentando se adaptar. Mas assim, a gente não tinha... Até porque, na verdade, eu vou te falar, tive que até fazer um curso de computador, porque eu não sabia mexer direito no computador, pra você ter ideia. A que nível eu chegava, mas já tinha loja, já vim me preparando antes. Quando eu cheguei lá com o Roberto, já estava sabendo. Porém, essa questão, acho que o que me atrapalhou, logo no começo, foi uma semana assim, agitada no mercado. Eu me lembro que estava muito próximo do payroll. Foi uma semana que eu sempre operei o cheio lá e continuei operando. Só que acontece que lá com o Roberto eu não me preocupei, isso depois que eu tomei essa pancada que eu fui me preocupar, em colocar default, defesa, a quantidade de lotes, tipo de coisa que já deveria ter feito. Também ninguém me atentou, eu também não... E nesse dia que eu tinha operado uns 2 dias antes do payroll, tinha ganho, estava tranquilo, estava me achando. No dia do payroll, um dia muito agitado, com o mercado oscilando muito, acabei operando mais do que devia, né? Operando meio que mão cheia, 30, 50, 70 lotes, e tomei uma pancada nesse dia. Aí fiquei bem chateado, falei, pô, onde que eu errei? Voltei toda a fita. Voltei no dia seguinte, na verdade, lá com o Roberto no Interfloat, chamei o cara lá que era o responsável. Falei, vamos ver aqui, rever tal minha tela, porque ontem, o que eu clicava tava entrando de lote, não sei o que e tal. Eu falei, não dá pra ficar assim. Aí eles me ensinaram a colocar toda a defesa, a quantidade de lotes que eu podia colocar. Então foi nesse dia, na verdade, quando eu voltei lá, eu perdi naquele dia bastante. Aí voltei nesse dia, não operei, identifiquei onde eu tinha errado, a quantidade de contrato, ter carregado essa quantidade. E aí, a partir daí, comecei meio que estudar novamente, onde eu posso arrumar. Além daquilo que eu já fazia, né, a questão de estudar os pontos, essas coisas. Comecei a operar menos, né, tentar... Porque eu sou muito do clique de estar sempre posicionado, isso acho que hoje em dia mais maduro, operando mais, eu já consigo perceber que não precisa. O mercado vai te gerar inúmeras oportunidades, você não precisa operar o tempo todo. O mercado vai chegar até você, então você tem que ter um pouco de paciência, disciplina, isso vai mudar muito no seu dia a dia. O mercado, sabe, você vai fazer o seu mês, a sua meta, somando do seu dia a dia. Então vai chegar dia que você não vai fazer sua meta. Fala, no fim da meta você vai ganhar um pouquinho, tá beleza. Porque no outro dia você vai somar, vai somar com esse dia, vai te dar talvez a meta de 2 dias, onde você faz um pelo outro. Então eu canso de falar até para os meninos, não se preocupa. Não deu hoje, o mercado não gerou hoje, não virou legal, beleza, espera para outro dia. E também perder vai fazer parte, perder vai acontecer. A questão de você perder é saber perder. É perder uma quantidade que seja dentro daquilo do seu operacional. Vai perder, para perder, vai perder X para você numa próxima operação tentar arrumar. É X, perdeu X, vai buscar X. Não perder 10X, vai demorar 4 ou 5 operações, ou talvez vai demorar uma semana para arrumar. Então isso vai te atrapalhar demais. Então é isso, manter esse foco, acho que isso eu só adquiri com o tempo, né? Apanhei bastante para poder aprender na máquina ali. Não é fácil, hoje em dia, mais maduro, eu consigo esperar mais, entrar menos, então buscar mais qualidade. A única coisa que eu não consigo fazer ainda, que os meus filhos fazem, é esticar a operação, porque eu sou muito do scalp. Me deu lá 2, 3 pontos, eu tô zerando e acabou. Eu tento, às vezes, eu opero cheio mínimo, mas eu tento, às vezes, alongar no mínimo, mas às vezes não me dá muita paciência também, porque eu coloco uma parcial ali, me pegou a parcial, ele começa aqui meio que voltar, eu não quero devolver, eu já dou um zerar, ele fala, não, vou sair porque já não tô gostando. Pior que depois o mercado confirma e vai aonde você seria seu alvo. Mas você acha que ter se tornado scalper tem muito a ver com você ter iniciado no pregão e lá tinha esse estilo de operações mais rápidas, as negociações acontecendo ali do seu lado, você vendo aquilo tudo acontecer, de repente isso te levou a se tornar um scalper? Sim, eu acho que sim. Que isso é uma característica pessoal do Beto? Não, acho que existe uma característica minha pessoal também, porém, enxergando essas oportunidades que eu enxerguei, eu já gostava do mercado financeiro, eu fiz administração, me formei em administração, gostava daquilo que eu fazia, continuei por lá, gostava de estar lá.
E identificava também a oportunidade de gerar financeiro bom, assim, bons ganhos. Porque eu via que o mercado era muito rápido. Então eu falava, se um dia eu tiver a oportunidade de operar para mim, eu vou fazer isso. Foi a primeira chance que eu tive de poder abraçar essa oportunidade. Onde o Roberto me ofereceu essa possibilidade, eu abracei. Falei, não, vou tentar operar para mim. São desafios na vida que a gente tem que tentar buscar para poder pensar lá na frente, pensar em coisas maiores. Então era um desafio para mim. Na verdade, quando eu saí, para mim eu ganhava bem. Nós em bancos lá, a gente era bem pago para ser operador e tal. Até porque a gente tinha uma certa responsabilidade de atender os clientes. Mas isso já não estava me atendendo mais. Eu queria voar, queria tentar fazer outras coisas. Foi aí que eu tentei buscar a questão de ser autônomo. Eu sei que aquela questão no começo é uma questão difícil, porque você está começando do zero, você não tem nada, você está começando o mês sem ganhar nada e você tem seus custos. Até porque eu já logo em seguida, quando eu comecei como autônomo, já era casado, na verdade. Então, já tinha meus filhos, então a gente já tinha um custo que você tinha que se preocupar. Mas isso, assim, me deu mais força para poder continuar e tentar buscar, através ali, com disciplina, com estudo, tentei buscar a questão de estudar um pouquinho mais o mercado. Mas acho que estava me atendendo aquelas questões que eu tinha de estudar o mercado amanhã, à tarde, os pontos, isso estava me atendendo e estava me trazendo resultado. Então, acho que isso estava sendo suficiente para mim. E você, Renanzito, demorou muito tempo para você começar a ver resultado de fato? E em que momento você chegou à conclusão, cara, é possível viver disso aqui e isso aqui realmente pode ser um divisor de águas na minha vida, tentando escalar cada vez mais tamanho de lote, quantidade de contratos, financeiro e tudo mais. Em que momento você chegou a essa conclusão? Foi com 1 ano e meio. 1 ano e meio operando, eu comecei a perceber que era possível realmente. E o fato de escalonar, ele vai, na minha visão, muito a ver com o quanto de besteira que você faz. Eu costumo falar assim para os alunos, não cometa erros, porque isso vai te abrir portas. Então, numa escala muito, muito fácil, se eu faço com 1 e dá certo, vai dar com 2. Mas idêntico, não muda nada. Ah, mas eu quero pôr parcial. Não. E aí eu fui nessa ideia. Então chegou no momento que era 10 contratos. Então, 10 contratos. A mesma coisa que eu fazia com 1, eu fazia com 10. 10 com 30, 10 com 60, 100. Vamos assim. Tá dando certo, por que eu vou mudar? Então comecei a perceber que, é não fazer besteira dentro do gerenciamento de risco, igual o Beto comentou. Isso é show. Então, e foi fazendo isso. Então, chegou um determinado momento, antes de 1 ano e meio, eu via que era possível. E aí eu percebia que eu tinha tudo na mão. Como se eu tivesse a faca, o pão, o queijo e não estava conseguindo fazer o sanduíche ali ficar pronto. E aí demorou um período. Mas você vai aprendendo, vai tentando, muda a fórmula. E quando eu percebi que encaixou, aí vamos escalonar, porque tem que fazer acontecer. A gente pode chegar à conclusão, então, que diferentemente da grande maioria, o iniciante, ele acha que é uma fórmula pronta, como uma receita de bolo, por exemplo, e acha que pegando aquilo e aplicando 100% do tempo aquilo, vai funcionar. Mas, na verdade, eu percebi aqui 2 características que são fundamentais. Se adaptar muito rapidamente às condições de mercado. Sim. E se autoconhecer, para que você esteja no controle da tomada de decisão da forma mais correta possível para a condição que o mercado está te oferecendo. Sem dúvida. E aí eu queria que você pontuasse, você que acho que a galera aqui deve ter entendido já, mas é mais fluxo, né? Até tem um pouco do gráfico e tudo mais, mas acho que é muito mais o fluxo na sua essência. É uma mistura, na verdade, é um mix, né, cara? Eu faço um mix, eu estudo meus pontos, é um mix de tudo, né? É variação, é os pontos de FIBO, e o fluxo vai me confirmar aquilo que eu já estava esperando ali na formação da minha posição e em continuar ou não posicionado. Legal. Então, como que hoje o Beto se ajusta às condições de mercado? Vol grande, volatilidade gigantesca, vol mais estreita. Como que é isso para você hoje? É um processo fácil? Você consegue transitar entre os tipos de mercado com facilidade ou tem um mercado que você sofre mais?
Então, assim, eu gosto mais da volatilidade, pra te falar a verdade, cara. Eu gosto do descolamento de preço, do mercado andar bastante. Eu acho que nesse momento vai te gerar mais oportunidade, mesmo você não participando o tempo todo no mercado. Entendeu? Ele oscilando, tipo, buscou uma variação de 1%, 1,5%. O mercado vai te dar um retorno, mesmo que você não queira participar da contramão, vai te dar um retorno num pullback para você poder participar, tentando deixar o seu risco-retorno pequeno, né, com disciplina ali, você sabendo onde você... estruturar a operação, já pensar nela, onde o mercado pode vir, onde o mercado pode chegar num respiro, se você conseguir pegar esse pullback, e onde vai estar seu stop. Acabou. Assim, o mercado começa com grandes... O mercado andando bastante, começa a te gerar mais oportunidades, você enxergar umas operações melhores, com maiores ganhos. Eu prefiro participar dessas. O mercado, quando ficar muito amarrado, eu prefiro ficar um pouco mais fora. Hoje em dia, eu procuro adotar esse sistema. Ficar mais fora do que dentro, entendeu? Até procuro analisar o mercado, mas não estando posicionado. E agora aquela pergunta que eu acho que quase todo mundo quer saber, né? Hoje o Beto vive de trade. Você acha que ter uma segunda fonte de renda, uma terceira fonte de renda é um grande diferencial para conseguir se manter em estado de equilíbrio, operar com mais tranquilidade? Então, para mim, funciona assim, graças a Deus sempre funcionou muito bem eu vivendo de trade, cara. Então eu vou falar a real. Se o Rafa me conhece, eu tenho toda a história lá atrás de viver de trade, então eu nunca me preocupei. Já tive até alguns sonhos de tentar abrir algum negócio e tal, mas se torna um pouco mais complicado, porque aí você tem que gerar emprego, você tem que se preocupar com, assim, eu sou muito humano nesse sentido, né, cara? Então, eu venho me preocupar demais tendo uma empresa aberta e tal, então eu procurei focar onde estava me dando retorno. Essa questão do retorno, que é a questão do giro rápido, onde eu faço ali o meu trade, o meu dia a dia, e eu gosto do que eu estou fazendo. Então, assim, entre gostar, eu amo o que eu faço e me traz resultado. Então, para mim, é o que me completa. Show. E você, Renan? Vive de trade? Você acha que uma segunda fonte de renda faz total diferença para quem está começando? Bom, vivo. Hoje eu posso afirmar, com 5 anos, vivo de trade. Alcancei muitos objetivos e coisas que eu não teria se eu estivesse empregado até hoje onde eu estava. Isso é fato. Por isso que o mercado futuro ali é muito volátil, ele te dá muita possibilidade, né? A questão de ter uma segunda fonte, hoje eu vejo assim, eu li do trader, o Renan, esse meu trabalho, ele vai ter um ponto final em um determinado momento. Até que tem esse ponto final, não sei se é daqui 10 anos, 15, 20 anos, mas depende muito da minha mente, porque eu acho que isso é o mais importante, e uma hora você pode cansar disso. Eu espero que lá eu tenha uma segunda fonte de renda, um investimento em outro lugar, alguma outra coisa, eu tenho que diversificar. Porque se eu ficar só nisso o resto da minha vida, eu acho que vai chegar um determinado momento que eu vou estar limitado e cansado disso. Então, hoje eu viso possibilidades fora, compreende? Se o Renan tivesse começado tendo uma segunda fonte de renda, então vamos pensar lá atrás, se eu estivesse trabalhando e tentando aprender o trade, Renan, eu não conseguiria, porque eu iria me sabotar. Eu iria falar, vou tomar um stop aqui porque minha conta está paga. Então o fato de lá atrás eu não ter a conta para pagar, eu não ter renda para pagar a conta, me obrigou a ter mais personalidade e levar mais a sério isso, né? Então esse é o caminho que eu, Renan, vejo assim, dos dois lados, lá atrás e daqui para frente no futuro. Perfeito. E o que fica muito claro aqui é que desde o início, para você, era uma profissão, era um negócio que você queria realmente para sua vida e você sempre levou na função de gestão dessa empresa, desse negócio, trade na sua vida, né? Acho que isso é um grande diferencial, porque a gente tem muitos aventureiros no mercado, né? Eu como farmacêutico, eu trabalhei em indústria farmacêutica por 7 anos na indústria farmacêutica e nesse período 4 eu trabalhei como auditor da qualidade. E aí eu auditava os fornecedores, então fiz auditorias em todos os níveis da cadeia de fornecedor para uma indústria farmacêutica. E te obriga a ter regras, e eu acho que isso me ajudou, querendo ou não, na formação de cumprir as regras. Então, no trade,
Eu era o diretor, o gerente, o coordenador, o cara que executa no trade. Então, tudo estava na minha cabeça. Falei, pô, eu vou criar as regras e vou cumprir as regras. Eu não ia auditar uma empresa grande e tinha que fazer o cara cumprir as regras. Dentro da minha empresa não tinha regras que eu tinha que cumprir. Então, eu vou criar as regras e eu vou cumprir. Então, eu sempre tive a ideia muito do gestor de uma empresa. Excelente. A gente está chegando no fim do nosso tempo aqui, eu tenho certeza que a gente passaria o dia inteiro conversando. Com certeza. Então eu queria que vocês dois deixassem para quem está começando, para quem de repente está numa fase intermediária, naquele ganha-devolve, naquela montanha-russa, que às vezes até está duvidando do será que eu sou capaz? Uma mensagem. O que você, Beto, com toda essa experiência, vindo do lado do Pega Uma Boa Voz, tendo passado por tantas experiências de mercado, tantas crises, sem volatilidade monstruosa, períodos onde o volume era 10, 15 vezes menor do que é hoje. Para quem está começando, então, qual que é a dica do Beto? Bom, vamos lá, galera. Eu acho assim, acho que todo mundo é capaz, acho que tem que estar focado, tem que ter vontade daquilo que está se propondo a fazer. É estudar, eu acho que o mercado hoje está gerando muita possibilidade de buscar no YouTube. A questão do estudo, você tem tudo ali à mão, então acho que se você se dedicar no começo, em abrir ali como a leitura do fluxo, questão da análise técnica, e você vai se identificar, cada pessoa, não existe uma receita de bolo para falar, vou fazer isso aqui que eu vou ganhar dinheiro. Cada pessoa vai se identificar de uma forma. Assim, umas pessoas vão se identificar um pouco mais com o fluxo, outras pessoas com análise técnica, e aí a partir daí você com seu estudo, com disciplina, um pouquinho de paciência também, esperar os resultados acontecerem. Isso vai começar ali pequenininho, vai com disciplina, coloca a regra meta para você ganhar, meta para você perder, para você continuar vivo todos os dias no mercado. O mercado tem todo dia, dinheiro não. Então o mercado é volátil, você tem que esperar o mercado acontecer. Então o que eu digo é isso, é estudar, tem muitas coisas para vocês estudarem, e foco naquilo que vocês querem fazer. Vai dar oportunidade para todo mundo. Acho que o mercado é grande, tende a crescer cada vez mais. O que eu vejo hoje, o mercado muda a cada dia, né? Então a gente tem que procurar se adaptar também. Essa questão da globalização, vem muita coisa aí moderna, inteligência artificial. Eu vejo tudo isso acontecer, mas acho que cada pessoa vai se identificar com uma maneira de operar e vai ter essa oportunidade de ganhar dinheiro. O mercado está aí, é se focar, estudar, que vai dar oportunidade. E você, Renan, para finalizar? Estudar também. Só que estudar com foco. Não sair estudando tudo. Porque a gente nunca vai conseguir ser bom em tudo. Escolhe um caminho, escolhe algo que faça sentido para você, escolhe uma pessoa confiável para te ensinar, isso é importante, e permaneça dentro de um método por um bom período. Porque eu vejo muito pessoal querendo aprender um método, fica 2, 3 meses e pula fora. Não dá nem tempo dele amadurecer o método, nem amadurecer a ideia. E todo método, ele pode dar certo e pode dar errado. Você precisa aprender com o método a ganhar e perder pouco. Então, não tem como a gente sair no ganho todos os dias. Todos os dias eu vou ter o método, hoje vai ser esse método, é o vencedor. Não, você não consegue saber qual que é o que vai estar melhor, qual a técnica que vai estar melhor para o dia. O que você vai ter que ter? Um conhecimento, uma técnica muito bem definida e saber que pode dar errado. E como que você vai se comportar nesse momento que não está fluindo bem? Você vai ficar pingando de galho em galho ou vai ter a paciência de moldar o que você já sabe para aquele momento? Então, para mim o foco é o estudo e também com o gerenciamento de risco, né? Isso daí não tem nem... É o básico, né? Tem que ter isso daí, que senão não sobrevive, ninguém sobrevive, né? Perfeito, Renan, muito obrigado. Beto, prazer sempre estar com você também, cara. Prazer é meu, obrigado pelo convite mais uma vez, poder falar um pouco dessa história. Então, sempre à disposição de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Aqui são décadas, né, de mercado juntos. Um grande abraço a todos.